Ok, bom dia a todos. Eu não sei se está muito alto ou não. Tá ok? Vamos orar então? Senhor, nós queremos agradecer inicialmente por essa oportunidade de lermos as Escrituras, de conversarmos a respeito das Escrituras. Tivemos a oportunidade de juntos participarmos da ceia. Te agradecemos imensamente porque o Senhor nos dá com essa liberdade para explorarmos a revelação que o Senhor tem dado para nós. Pedimos que, na continuidade dessa conversa, desses estudos, o Senhor nos transforme, trabalhe através do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Rogamos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Qual é a ideia desse nosso 8 encontros? Nós vamos, conversando com o Fábio, ele falou para eu voltar a um tema que foi dado há 6 anos atrás, que é baseado no livro do Bill Hybels, Quem Sou Eu Quando Ninguém Está Olhando, mas a gente não está seguindo o livro do Bill Hybels. Tá? A gente está pegando algumas ideias e trabalhando com alguns conceitos bíblicos, porque o livro ele não traz tudo isso e a gente vai fazer uma releitura desse encontro. Então, basicamente, nós vamos falar as seguintes coisas. Quem é o homem? Quem sou eu? Caráter e integridade e o homem perfeito. E obviamente, quando a gente falar em homem perfeito, a gente está apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Tá? Dentro desses encontros, 2 aulas eu já tinha compromisso com os jovens. Então, o Lucas Fonseca vai dar essas 2 aulas a respeito de caráter e integridade. Tá? E aí a gente está fazendo um bem bolado juntos. Muito bem. Quem é o homem? Pode falar. Oi? Ah, tá. O cara. Tá bom. Tá legal. Podem falar. Quem que vocês acham que é o homem? Ou quem é ou o que é? Uma criatura de Deus. Que mais? Pecador. A raiz de todos os problemas. Se tirasse o homem. Homem só? Mulher também? Vai junto. Se tirasse o ser humano. Que mais? Mais alguma coisa? Tá, vamos dar uma olhada no Salmo 8. Primazia da criação. Tá. Eu acho interessante porque a gente é uma classe de crentes, né? Tá? É uma classe de crentes. Então todo mundo falou alguma coisa relacionada com a Bíblia. Pecador, raiz dos males, né? Primazia da criação. A gente está trabalhando com Bíblia. Mas a gente precisa entender que quando a gente trabalha na questão de quem é o homem, nós estamos trabalhando com antropologia. Tá? Quando essas respostas estão ligadas à antropologia sob o aspecto da Bíblia. Então a gente poderia dizer que a maioria das respostas, ou todas elas, é a antropologia bíblica. Mas a gente precisa, e ao longo dessa nossa conversa, a gente precisa dar uma olhada nessa ciência que se chama antropologia, fala a respeito do homem. O que na realidade o pessoal fala a respeito do homem? E aí a gente vai trabalhar na questão da antropologia vista pelo aspecto das escrituras. O que é que Deus fala ou o que ele revela como ou quem nós somos. Tá? Então vamos lá. O Salmo 8 é um salmo escrito por Davi e já tem esse questionamento. A gente olha para o salmo e a gente vê o salmista tendo um questionamento a respeito de quem é o homem. Tá? É óbvio que ele tem essa relação com Deus e ele tem esse entendimento de quem é o homem sob a perspectiva divina. Vamos ler, Salmo 8.
Quem pode ler, por favor? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sob os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Olha que coisa interessante. O salmista, esse salmo, ele vai ser citado lá no livro de Hebreus, tá? E ele vai se referir à pessoa do Senhor Jesus, mas como uma citação, um entendimento teológico de quem é o homem. Mas o salmista, aqui no Salmo 8, ele faz essa pergunta: que é o homem para que com ele te importes? Ou o filho do homem para que te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que seres celestiais e coroaste de glória e honra. Então o salmista está inspirado por Deus, ele está fazendo uma pergunta e ele está buscando resposta em função daquilo que ele está vendo a respeito da criação de Deus e quem é o homem quando ele o encaixa nesse sentido. Essa é uma visão hebraica. Tá? Essa é uma revelação de Deus, dado pelo profeta, dado ao salmista, no caso Davi, lá no Antigo Testamento. Mas vamos ver quem é o homem com outras visões. Aqui nós temos uma visão de quem é o homem no aspecto grego. Como é que era a definição que esses camaradas tinham a respeito de quem é o homem? Então vamos ler a história de dois semideuses ou deuses chamados Prometeu e Epimeteu. Tá? Podemos ler? Os deuses deram aos irmãos Prometeu e Epimeteu a tarefa de criar os seres vivos da terra. Isso é um mito grego. Prometeu, o que olha para o futuro, é o significado do nome, criou os seres vivos com muito cuidado a partir da argila, e a deusa Atena deu o sopro de vida a eles. Epimeteu, que olha para o passado, ficou com a responsabilidade de conceder um dom específico a cada animal. Os animais pegaram a senha, ficaram numa fila. Epimeteu foi distribuindo as habilidades, garras, velocidade, cascadura, poder de voar e etc. O ser humano foi o último da fila. E quando chegou a sua vez, o atrapalhado Epimeteu já tinha distribuído todas as habilidades que ele tinha em mãos. Assim, o ser humano não tem garras afiadas, dentes esmagadores, velocidades arrasadoras, veneno, nem nada especial. Prometeu apiedou-se desse indefeso ser e deu um jeito de fornecer alguma habilidade. Tomou-os eretos ele tornou-os eretos como os deuses, e além disso roubou o fogo dos deuses para dar aos homens. O fogo permitiu que os humanos se protegessem do frio, forjassem armas, cozinhassem alimentos, ajudando a sua evolução de um macaco desajeitado a um grande caçador, coletor, depois de um grande agricultor. Os deuses enfureceram-se com Prometeu. Ele foi acorrentado a uma rocha
e condenado a ter o seu fígado devorado por uma águia todos os dias. Durante a noite, o fígado crescia para ser devorado novamente no dia seguinte. Vocês conheciam esse mito? Pois é, esse é um mito dentro da mitologia, né? A redundância, a mitologia grega da criação do homem. Então, os gregos, eles olhavam e falavam assim, quem é o homem? E aí surgiu uma mitologia para explicar a criação do ser humano. Tá? Vejam que coisa interessante. Um deles, né, o Epimeteu, ele faz com que o homem fique ereto. E depois ele rouba o fogo dos deuses para que o homem continue na sua civilização. Ele vai aprimorar o que dentro da antropologia vai se chamar de cultura. Tá? A cultura é o fogo é o símbolo do que o homem consegue fazer porque ele tem um elemento divino, que é o fogo. Bonita essa história, né? Linda. Tudo bem. Mas vamos ver o que alguns filósofos falam a respeito de quem é o homem, ou o que é o homem. Antes da gente continuar, nós temos que lembrar que quando a gente fala de antropologia, nós estamos falando de um assunto extremamente importante, porque dependendo da definição antropológica que você tenha, algumas coisas são seriamente influenciadas, como educação, ética, religião e sociedade. Qual é a definição do homem? Dependendo da definição que você tenha, você define a religião. Por exemplo, você define ética. Afinal, quem é o homem? Por que eu preciso ter determinadas éticas? Porque eu tenho como uma definição antropológica alguma coisa. Por exemplo, Sócrates. O que o Sócrates, ou todos esses filósofos socráticos ou pré-socráticos pensavam a respeito de quem é o homem? O homem não é corpo, dizia Sócrates, que carrega, mas sim aquele que serve o corpo. Preste atenção nessas colocações. O que serve o corpo é a psique, a alma, a inteligência. Para Sócrates, o homem é alguém que deve ter, é um termo grego, arete, virtude. Sócrates sempre mostrou para os seus interlocutores que o mais importante é ocupar-se de si, conhecer-se a si mesmo. Então a gente tem a famosa frase do Sócrates, só sei o que nada sei. O filósofo e os seus pares estão pensando e filosofando quem é o homem. Ele já está dando importância para a alma, ele está dando importância para o corpo, mas ele diz que o homem ainda é um ser que precisa conhecer a si mesmo. Ou seja, a única coisa que ele sabe é que ele sabe absolutamente nada. Tá bom, vamos continuar. Vamos lá para o nosso amigo Platão. O homem é a alma. Platão dizia assim, o homem é a alma. O ser humano deve se libertar do corpo e voltar para o mundo perfeito. Prestem atenção, porque isso tem aplicações até os nossos dias, tá? Quando a gente olha para algum tipo de filosofia, ou mesmo para algum tipo de religiosidade, a gente cai nesses camaradas. Olha, o homem é a alma. O ser humano deve se libertar do corpo e voltar para o mundo perfeito. Então, o corpo é uma prisão. Eu preciso me libertar desse corpo para voltar ao mundo perfeito. Para Platão, a reencarnação era uma realidade. O homem deve se libertar do corpo através do quê? Da virtude. O que é virtude? Boas obras.
Aqui nós temos a base teológica, entre aspas, para o quê? O Espiritismo. Tá? Para Platão, existia assim, o mundo das ideias e o mundo visível. A alma é um depositário, é um depósito em algum lugar, tá? Que vem depois e entra no corpo. Estou dizendo aqui palavras mais, tá? Menos filosóficas. Entra no corpo. Com as boas obras, essa alma, ela vai se aperfeiçoando. O corpo morre e essa alma volta para um determinado depósito, mais iluminada, para voltar em outro ser, num outro espaço. Entenderam? É base para o Espiritismo. Aristóteles. O homem não pode ser apenas espírito ou alma, mas corpo também. Aristóteles era bem mais racional, tanto é que a gente vai entender a sua definição. Ele contesta Platão e fala assim, cara, não, esse negócio de ser somente alma tem alguma coisa errada. O homem não pode ser somente alma, ele é corpo também. Somos constituídos de matéria e alma. Desculpa, somos constituídos de matéria e a alma compõe a nossa essência e não pode ser separado do corpo. Legal, né? Legal. Melhorou. Melhorou. Mais ainda, ele tem um imbróglio aí, porque ele define o homem como um animal racional. Tá? Então ele olha para todos os seres criados e fala assim, olha, o homem é um animal, como os demais, mas ele é racional. Será que essa definição é suficiente para você definir o ser humano? Ou a definição de Platão é suficiente para definir o ser humano? O homem é só alma? Bom, por que o homem não é só alma? É óbvio que vocês estão com a cabeça na teologia, né? Tenta sair um pouco da teologia e entrar no pensamento grego, no pensamento filosófico. Por que o homem não é só alma? Por que Platão estava errado em falar que o homem é só alma? Interior. Sem o aspecto espiritual. Ele está em si interior. Uma das características, se for olhar a parte de estudo lá, de antiguidade, uma das características que marca lá o Homo sapiens lá, são rituais, por exemplo, de enterrar os mortos, tá? Ou cultuar algum deus. Então esse é um dos aspectos que marca, que distingue antropologicamente, né, a gente dos outros animais. Os outros animais não fazem isso. Você nunca viu cachorro construindo altar. Tá? Então, obviamente, tem algo mais do que alma. Tá faltando, isso que o Feltrin falou, assim, ó, quando a gente olha para a história, a gente olha para o ser humano, parece que ele dá também atenção ao corpo. Então significa que tem alguma coisa além da alma. Tem um significado maior. Talvez por ele ser, mesmo ser um ser racional, ele ainda tem comportamentos irracionais. Ou seja, ele tem a alma que define a sua ética, o seu comportamento, mas ainda existe alguma coisa no homem que o torna ainda um animal, e se ele não tiver o controle, tem os comportamentos instintivos. Instintivos. Compara um animal irracional. Ok. E quais são as consequências da gente pensar como Platão? O homem é essencialmente alma. Tudo que o homem fizer com o corpo, Tá tudo certo. Porque se não tem problema, o negócio é o seguinte, eu vou morrer, vai acabar, minha alma vai lá para o depósito, eu sei lá o que vai acontecer com ela, para onde ela vai. Tá tudo em ordem aqui. Oi? Comamos e bebamos, porque logo morreremos. Ou morreramos, né? E Aristóteles? A alma, o ser humano é um animal racional. O ser humano é um animal racional. Só é humano quem é racional? Não?
Tem humano que não é racional? Ah, no trânsito. Na verdade ele é racional, só que a razão dele lá é diferente da sua. Tá. A razão dele eu tenho preferência. Uma pessoa que nasce com paralisia cerebral é humana? Mas Platão diz que animal é racional. Se não... Como eles conduziam as pessoas com algum tipo de deficiência mostrava que não. Mostrava que não. Consequência fácil aqui é o seguinte: se nasce com alguma deficiência, razão pode sacrificar. Por quê? Porque não tem sentido. Logo existo. Então, se eu não penso, Isso. que importância tem? Isso vai acabar em descarte aqui no século XVI, XVII. Mas é isso. Se o homem é um animal racional, se nascer com algum problema relacionado, deixou de ser homem, gente, pessoa, ser. E aí eu posso partir para as ações de sacrifício. Plotino. Veja que esses camaradas é antes de Cristo. Estou falando em 3º século antes de Cristo. Plotino argumenta que existe uma dicotomia. A alma realiza a contemplação, conhece a verdade e se distancia do corpo. A alma tem o desejo de se reconectar com o uno. O que Plotino está falando assim, ó. Existe um ser superior que ele define como uno. Como uno. Tá? E o ser humano é corpo e alma. E essa alma consegue se reconectar com esse uno através da contemplação. O que sugere para vocês isso? Meditação. Mas em que aspecto chega essa meditação? Ao aspecto de eu consigo, através da meditação, fazer uma reconexão com essa entidade, com esse Uno Supremo. É um esforço próprio dele. Tá? As religiões orientais têm muito disso. Vocês já ouviram falar de pessoas que, através da meditação, conseguem sair do corpo? Já ouviram? Quem já ouviu? A pessoa medita, ela consegue sair do corpo, ela faz uma viagem astral, tá? Ela vai para uma dimensão diferente e nessa dimensão diferente ela consegue uma certa conexão com o Uno. Nosso amigo Rousseau. Rousseau tem uma concepção de homem dualista, ou seja, o homem é constituído de matéria e alma. O homem se resume... acho que eu fiz alguma confusão. Se para Rousseau essa alma que permite o livre-arbítrio e torna o homem diferente dos animais, ou seja, a alma que o homem tem permite que ele decida algumas coisas e os animais não têm essa propriedade. Rousseau vai dizer assim: por isso o homem nasce bom. Porém, a sociedade corrompe o homem. O que vocês acham? A sociedade corrompe o homem? Não dá para desligar a teologia desse sentido. Tá, mas tá difícil, né, a gente pensar como eles, porque a gente tem a teologia na cabeça. Tá? Mas Rousseau defendia a seguinte tese: olha, todo mundo nasce bom, todo mundo nasce corpo e alma. Certo? O problema é onde ele está inserido. A maioria das pessoas que a gente conversa acredita nisso. Mas eu digo para você que assim, eu não vou... o problema é assim, até dentro da igreja tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. É um problema, né? A igreja é um problema. Oi?
eu vivo recluso. Esse tem um problema também, né? Porque você acaba com esse sair da sociedade, porque a sociedade vai me fazer pecar, eu vou para o monastério. Tá? Pensem bem como isso tem assim, consequências dentro da própria sociedade, do próprio ambiente e da antropologia. Tá tudo bem aqui? Muito filosofia? E o monastério também corrompeu as pessoas que... É óbvio. Que é outra comunidade. É muito além disso, né? Tem a questão de, por exemplo, se você é fruto de influências e tal, essencialmente o problema não estava com você, tá? Então, se você roubou ou matou e tal, foi porque você foi forçado. Você foi forçado a isso. Então, aí como é que você lida com isso daí? Você tem que ponderar todo o passado, ou seja, isso, bom, a gente sabe onde que isso vai levar. É claro. Mas é um negócio extremamente complexo, pessoal. Tudo isso está dentro da área da antropologia, tá? Tudo isso dentro da área da antropologia. O que acontece no século XVI, XVII? A igreja, do século até a reforma, a igreja, né, ela é o fator dominante, né, durante 1000 anos. Tal. A igreja ela tinha a visão de extra ecclesia ou extra ecclesia nulla salus. Ou seja, fora da igreja não há salvação. Essa era a colocação da igreja. O que vai acontecer no século XVI, finalzinho do século XV, século XVI, vai ter um movimento chamado humanismo. Tá? Depois a gente vai encontrar um movimento chamado iluminismo. E aí também a gente vai encontrar um movimento chamado naturalismo, cujo nosso grande pensador nada mais é do que Darwin. Qual é o pensamento antropológico de Darwin? Que chega até os nossos dias, entra nas escolas, quer você acredite, quer você pense diferente, você tem que estudar e responder pergunta de prova. O homem é um animal racional, fruto do quê? De uma evolução. Essa é a ideia do naturalismo. Isso define a antropologia. O homem é um animal racional, mas ele é fruto de evolução. Até aí a gente sabe, mas deixa eu falar um pouquinho com você sobre Herbert Spencer. A ideia inicial de Spencer é a de que a competição entre indivíduos é o motor tanto da economia como da evolução social. Ele adora a ideia de Darwin, mas ele vai colocando um negócio a mais na ideia do Darwin. A competição entre indivíduos é o motor tanto da economia como da evolução social. O argumento seria o de que a luta pela vida numa sociedade cheia de concorrência necessariamente conduz à eliminação dos mais fracos e à sobrevivência dos mais fortes. O homem é um animal, o homem é fruto de evolução, e nessa evolução, os mais fortes sobrevivem. Os mais fracos devem ser subjugados pelos mais fortes ou eliminados. Onde aconteceu isso? Oi? Desculpa. Nazismo. Segunda Guerra Mundial aconteceu basicamente isso. A escravidão moderna, tá? Não é basicamente aquela escravidão que a gente vê ali no Antigo Testamento, mas a escravidão moderna nada mais é do que essa pessoa é inferior a mim, consequentemente eu ou eu elimino ou eu escravizo. Conquista da América no Novo Mundo. Baseado numa antropologia, acontece um movimento antropológico, um darwinismo social, dizendo que existem pessoas que são superiores a outras pessoas.
E por causa disso você pode escravizar, ou no caso da Segunda Guerra Mundial, eliminar os mais fracos, que eram judeus, ciganos, homossexuais, crianças que nasciam com algum problema. Você percebe que, dependendo da sua antropologia, você define a sua política? Dependendo da antropologia, você define a ética. Afinal de contas, aborto está certo ou está errado? Depende de como você pensa, depende de como você define a sua antropologia. Experiências com o DNA. Está certo ou está errado? Depende de como você trabalha a antropologia. Essa questão de ética é um negócio. Vocês viram no problema que a gente teve da pandemia, muitas vezes foi colocado isso. Olha, nós temos que tomar cuidado, porque a gente está trabalhando com algumas coisas que a gente desconhece e a gente não está questionando a ética. Você dá o que é um bem recente, alguém que nasceu com XY de cromossomo, mas tem características de mulher, pode lutar boxe? Pode lutar boxe? Como mulher? É. Tem toda uma narrativa aí, mas depende de como você define a sua antropologia, você trabalha a ética, que tem resultados nos esportes. Então assim, é um assunto muito delicado esse negócio aqui. Vamos lá. Marx. Tá? O homem é um animal social. Essa é a definição de Marx. O homem é um animal social. Se é um animal social, existem forças sociais que atuam na natureza do homem. Essas forças estão ligadas ao trabalho. Essa é a definição clássica de Marx. Aí, aonde que estão essas forças sociais, segundo Marx? Na burguesia e na classe trabalhadora. A classe burguesa, ela oprime a classe trabalhadora. Para Marx, religião é ópio do povo. Ou, para Marx, a religião era, né? Ópio do povo. Por quê? Porque dentro do contexto da religião, principalmente do cristianismo, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada contentamento. Não é isso? Quem já fez algum estudo sobre contentamento? Aí Marx falava assim, é por isso que você é oprimido. Porque você se contenta com o pouco que você tem. Se a visão antropológica bíblica fala a respeito de contentamento, a visão antropológica de Marx fala assim, isso daí que você tem é um ópio. Você está sendo sedado pela religião para que você se acomode e a classe trabalhadora se sobreponha sobre... a classe burguesa se sobreponha sobre a classe trabalhadora. Perguntas? Tudo bem? O que é o homem? O que é o homem? Quando a gente quando faz esse passeio, tem muito mais nomes de filósofos aí, tá? Para a gente pensar, e não tem uma sequência, a gente só está colocando para que a gente pense a respeito dessa questão. O que é o homem? Depende. E assim, o pensamento bíblico, quando a gente fala no Antigo Testamento, o pensamento hebraico é diferente do pensamento grego clássico, do qual a gente é filho. Né? Se Descartes falava, penso, logo existo, o pensamento bíblico é diferente. Existo, então eu penso. É sutil a diferença, mas tem uma diferença. Penso, logo existo. Não.
A Bíblia fala assim: você existe, logo você pensa. Então a gente precisa trabalhar um pouco com essas questões, tá? Vamos lá. Quem é o homem segundo a Bíblia? Então agora vamos olhar para a antropologia bíblica. A gente viu todos esses pensamentos. Vamos olhar para a antropologia bíblica, que de uma certa maneira é um assunto que a gente conhece, a gente já ouviu, mas vamos retrabalhar um pouco isso. Mas vamos pensar em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 antes. O que fala o texto? Alguém leia, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Então disse Deus, façamos o Não. Romanos 12, de 1 e 2. É. Tem que saber a Bíblia, tem que trazer a Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Pois é. Esse trecho é um trecho conhecido, tá? De vocês. Mas quando a gente olha para a questão da antropologia e de quem é o homem, a gente precisa não ficar em conformidade com aquilo que o mundo diz a respeito de quem é o homem. Por quê? Porque as Escrituras afirmam que nós devemos ter uma mente... O que fala o versículo? Transformada. E como é que a gente transforma a nossa mente? O cristão. Como é que se transforma a nossa mente? Estudando a palavra de Deus. É só através disso que a gente consegue moldar a nossa mente através da revelação de Deus. Tá? Aí fora estão dizendo um monte de bobagem. Quando a gente olha para a revelação das Escrituras, eles podem achar que muita coisa é certa. Mas quando a gente olha para a revelação das Escrituras, a gente olha para essas ideias e fala assim, cara, essas ideias não batem com aquilo que as Escrituras estão falando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Bandido bom é bandido morto? E aí? O que vocês acham? Bandido bom é bandido morto? Bom para o bandido é matar o bandido. Não. Para nós é matar o bandido. Essa é uma frase que a gente tem aqui fora, certo? Para a sociedade é o bandido morto. Certo. Bandido bom é bandido morto. Então é uma frase que... E tem outras, né? Tem uma série de outras frases na sociedade. E aí eu volto à minha pergunta. E aí, bandido bom é bandido morto? Ainda é mais bandido. Vamos lá, gente. E aí, o que vocês acham? Sim e não. Sim, pecado, acabou. Mas em termos de igualdade, em termos de crueldade, não. De crueldade, não. Assassino, pois é. Aqui não é professor Raimundo, né? A escolinha. Você está querendo me pegar. Não. Não é assim que funciona. Fui eu que fiz a pergunta. Você responde a minha pergunta. Rolando Lero. Sambarilona. Responde a pergunta que eu estou fazendo. Certo? Essas questões e outras que surgem, nós precisamos olhar para as Escrituras. Responder com as Escrituras.
Certo? Por quê? Porque a nossa mente precisa estar renovada pelas Escrituras. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. A gente pode conversar sobre isso num outro momento. O que eu estou dizendo é o seguinte: Romanos 12, 1 e 2 fala, repete, por favor, leiam lá. Renove a nossa mente. Então a gente não pode acolher a proposta que está lá fora, seja ela qual for, sem a gente avaliar em conformidade com o quê? Com a palavra. Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos criacionistas. Nós entendemos que somos frutos da criação de Deus. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai observar que Deus criou todas as características e condição para a existência do ser humano. Tá? A primeira coisa que Deus faz é a existência do espaço e tempo. Aqui a gente tem algumas aulas aqui a respeito do criacionismo. Eu aconselho vocês a ouvirem o Ebert, né, para falar sobre isso daí. Mas Deus, ele cria espaço e tempo, cria os animais, cria as aves, as árvores frutíferas, dá toda a condição para a existência do ser humano. Tá? O texto bíblico é interessante porque vai falar, e Deus criou, e Deus criou, e Deus criou. Quando chega a hora do ser humano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá? Muito tem se falado a respeito dessa questão, que existe uma diferença entre imagem e semelhança. Alguns bons estudiosos falam a respeito dessa diferença, imagem e semelhança. Outros bons estudiosos falam que isso é um sinônimo. Imagem e semelhança são sinônimos. Tudo bem, eu acho que os dois têm os seus aspectos de tanto as referências como o entendimento a respeito disso. Parece que o entendimento primário a respeito dessa questão é o entendimento do que significa imago Dei. Tá? Parece também que essa ideia de façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é óbvio que quando o termo muda, façamos, enquanto que os outros textos da criação anteriores está criou Deus, aqui esse façamos é o plural, onde está envolvida a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa ideia do imago Dei, então, era a ideia de uma representação. O que se fazia naquela época da Mesopotâmia, no mundo grego e no mundo romano? E me parece que quem afirma isso parece ser mais apropriado. O camarada que, vamos pensar agora no Império Romano, que é mais fácil, está mais próximo da gente. O imperador, ele dominava toda a região, mas ele ficava onde? Em Roma. Então, o que era colocado naquela região, aonde ele dominava, mas não estava presente? Além da questão política, era colocado a imagem dele. Um busto. Então, aquele busto significava o seguinte: esse busto aqui representa aquele que manda lá. Entenderam?
Tá? Então fazia o busto do imperador. Colocava ali naquela região, o cara olhava e falava assim, pô, não é essa estátua que manda aqui. Quem manda aqui é o que representa essa estátua. É o imperador que fica lá. Essa, para muitos, eu acho uma ideia muito apropriada, é essa ideia do representante que mandava. Quando Deus fala, foi criado a imagem e semelhança de Deus, é para o homem, o ser humano, refletir quem manda. Tá? Imagem e semelhança. Quem manda é Deus. O homem simplesmente reflete a imagem daquele que manda. Assim como a estátua representava aquele que manda, o ser humano é um representante daquele que manda. É mais ou menos, como se nós fôssemos as estátuas de Deus. A gente representa aquele que manda. Nós não mandamos. Criador, criatura. Tá? Nós não mandamos. Criador, criatura. Nós representamos aquele que manda. Como nós... Isso é interessante, né? Veja só, abram lá em Deuteronômio 5:11, por exemplo. Vamos pegar alguns textos que podem dar algumas referências para nós. Deuteronômio 5:11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Então tá, vamos lá. O que significa não tomar o nome de Deus em vão? Não se utilizar dele. Não se utilizar Do dele? nome de Deus. Sim. Então, quando eu falo assim, meu Deus... Não. É isso, É quando você... o próprio crente, né? Eu sou representante de Deus. Eu, como crente, pela vida que eu tenho, pela fé que eu professo, né? Eu represento o cristianismo, represento Deus. E aí as minhas práticas não condiz. Não condiz. Então é em vão. Eu falo que eu sou crente, eu falo que eu temo a Deus, né? A minha ética e postura, mas o meu comportamento... Não. Então é em vão. Em vão. Entenderam o que ele falou? Ok? Não é simplesmente falar, Deus, meu Deus, isso aí não é isso que o texto significa. O texto significa que eu sou um representante e todas as vezes que eu ajo em desconformidade com quem eu represento, eu estou colocando o nome de Deus em vão. Perfeito? Vejam lá, 2 Coríntios, capítulo 5, 20 e 21. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo está falando? Nós somos o quê? Embaixadores. Nós falamos em nome de alguém. Eu não falo no meu próprio nome. Eu sou um embaixador. Eu represento. Essa é a ideia primária dessa imagem e semelhança. Criou, mas quem manda é ele. Ó, você está vendo? É imagem e semelhança, mas quem manda é ele. A questão aqui está ligada com mordomia também. Por quê? Olha o que vem logo em seguida ao texto. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem, conforme a semelhança. Domine ele. A criação do ser humano está ligado com o domínio. Domínio do quê? Do mundo criado. Agora, quando você domina o mundo criado, você não o faz por força, você o faz por mordomia. Tá? Eu não sou o imperador e faço o que eu quiser do mundo criado. Eu sou mordomo. Eu sou um representante. Eu ajo para aquele que criou. Eu trabalho para aquele que criou. E dessa maneira eu tenho que ser um mordomo daquele que criou.
Tá? Quando Deus fala, quando o texto fala a nossa imagem e semelhança, está ligado com atributos comunicáveis. Ou seja, Deus tem atributos que são comunicáveis e atributos que não são comunicáveis. Teologia. Quais são os atributos que não são comunicáveis? Qual foi? Onipotência. Deus não comunicou isso. Onipotência, a gente não vai ser nunca onipotente. Que mais? Onisciente, onipresente, esquece. Tá bom? Essas características, esses atributos de Deus, ele não comunicou para nós. Mas outros atributos, a imagem e semelhança foi comunicado para nós. Por exemplo, amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se ele não tivesse nos amado, nós não saberíamos o que é amor. Então, um atributo comunicável de Deus foi colocado na nossa criação. Amor. Questão de moral. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Por que o que é certo, é certo? Porque é certo. Deus comunicou esses atributos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Oi? Os mandamentos. A questão da justiça. Deus comunicou a questão de justiça também. Então, esses atributos comunicáveis estão ligados com a nossa imagem, a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Tá bom. Então vamos voltar à primeira pergunta. O que é o homem? Ou quem é o homem? Que mais? Então vamos lá. A nossa ideia está, estamos trabalhando com algumas questões e isso vai aumentando o nosso conceito. Quem é o homem? Ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ok? Que mais? Para agir de acordo com essas qualidades, características que Deus comunicou. Para agir de acordo com as características que Deus comunicou, que Deus nos deu. Capacidade de discernir. Então, o ser humano é tudo isso, é um ser moral, ser ético. Né? Eu gosto muito da frase que o Jonas Madureira fala, é muito interessante. Ele fala assim, o ser humano é um ser cultico. Cultico. Ele foi criado para cultuar. E é verdade, porque o ser humano, se ele não cultua Deus, ele cultua alguma outra coisa. É sempre assim, ou o ser humano cultua Deus em conformidade com a revelação que Deus disse a respeito dele mesmo, ou ele cultua outra coisa. Eu tenho dado estudo para alguns grupos e eu tenho percebido que quando a gente trabalha nessa questão de fé, as pessoas dizem, eu tenho fé. Tá legal, então vamos lá, vamos trabalhar essa questão. Fé em quem? Eu tenho fé em Deus. Tá bom, então quem é Deus? Deus é isso, Deus é aquilo. Peraí, mas quem é Deus conforme as Escrituras? Porque para definir Deus eu tenho que olhar para as Escrituras. Como é que eu vou definir Deus se eu não olhar para a revelação de quem Ele é? Aí eu faço a seguinte afirmação para as pessoas. Você precisa adorar a Deus de acordo como Ele disse que deve ser adorado. Caso contrário, você está fazendo alguma coisa errada. Você precisa entender quem é Deus de acordo com aquilo que Ele revelou que era. Senão você está fazendo alguma coisa errada. Aí as pessoas ficam assim, mas Então tá bom, quem é Deus para você? Não sabe. Não sabe. Ou seja, muitas pessoas dizem, eu creio em Deus. E quando você vai mais a fundo, as pessoas não sabem definir quem é Deus. Então, o ser humano é um Deus, é um ser cultico. Ele vai cultuar. Ou ele vai cultuar a si mesmo, ou ele vai cultuar a razão, ou ele vai cultuar outros deuses. Ele vai buscar uma forma de cultuar. Sendo assim, é uma incoerência dizer que existe uma pessoa que é ateu.
Eu acho que não tem ateu. Você pode se definir como ateu, mas na hora que o avião está caindo, meu filho. Certo? Na hora que o avião está caindo, na hora que o filho está doente, tá? Eu acho que a coisa vira. Ele pode se definir, tal, mas a hora que aperta vai ter, porque está dentro da estrutura criacional dele. Ele não acredita em Deus não porque não há uma crença, é uma escolha. Eu escolho. Eu trabalho com professores de filosofia. Ele se diz ateu, mas é uma escolha. Ele quer escolher para dizer que você crê ou não, mas é uma escolha. Porque realmente nós viemos de Deus. Então há alguma coisa de Deus em nós. Há uma coisa de Deus, há uma centelha ali. É. Vai trazer de volta. Tem alguma coisa ali que ateu, assim, eu acho que é negar a sua própria existência, né? Tem alguma coisa aqui que não. Ficou claro? Alguém já disse que, né, no coração do homem existe um vazio no tamanho, do formato e da dimensão de Deus. Agostinho. Só ele pode preenchê-lo. Mas o homem tenta preencher de várias formas. Uhum. Mas por isso o vazio sempre está lá. Né? Então, voltando, o ser humano, percebe que a Bíblia vai dar definições diferentes a respeito de quem é o homem, conforme a gente viu na filosofia dos caras de Platão, Sócrates e tudo mais. Quem é o ser humano? É um ser criado conforme a imagem e semelhança. Tá? Nós representamos Deus na criação. Bom, vamos continuar um pouco. Olha que coisa interessante que fala... então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Tá? Isso é interessante, porque o texto não fala assim, e o homem teve vida. O texto fala, e o homem se tornou ser vivente. O homem é um ser completo. O homem tem corpo, o homem tem espírito, o homem tem razão, o homem tem alma. Eu sei, mas esse negócio de o homem dicotomia, tricotomia, corpo, alma, espírito, olha, gente, isso aí é uma discussão assim, certo? Superada, porque para alguns espírito e alma são sinônimos, para outros espírito é espírito, alma é alma, a alma é composta de razão, emoção e vontade. Gente, para a gente aqui, pode ser em outra aula a gente pode discutir essas coisas. Aqui não, tá bom? O homem é completo, é mente, alma, espírito, razão, emoção, o homem é completo. O homem é um ser vivente. O homem não tem somente vida. Ele é um ser completo, vivente, à imagem e semelhança da Trindade. Contudo, Eclesiastes 7:29, certo? O sábio diz o seguinte: o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Né? Algumas versões dizem assim, ele se meteu em muitas astúcias. Esse é o ser humano, o Eclesiastes, o autor fala assim, cara, eu estou olhando aqui e falo assim, foi legal a criação, mas o homem se complicou. É verdade. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? No dia em que dela comer, certamente morrerá. O homem se meteu em muita confusão? Se meteu. Mas deixa eu trabalhar um pouquinho esse texto com vocês, porque isso mexeu um pouco com a minha... Quando você vai para o texto e começa a estudar algumas coisas do texto, você começa a ter uma percepção diferente e aumentar um pouco o seu questionamento e a sua compreensão sobre o texto. Pensa, olha que coisa interessante. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Bom, o que tinha lá no meio do jardim? A árvore da vida e a árvore do conhecimento. É isso? Tudo bem? Ou precisamos ler?
Tinha várias outras, mas no meio do jardim tinha 2 árvores. Tudo bem? Ou precisa ler o texto? Não, tá legal. De todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Tá certo? Então ele podia comer da árvore da vida. Do fruto da árvore da vida ele podia comer. Ele não podia comer do conhecimento do bem e do mal. Tá bom? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deixa eu fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, ele sabia o que era mal? E ele sabia o que era morrer? Por quê? Mas ele sabia o que era mal? Ele não tinha conhecimento do bem, mas ele sabia o que era mal? Ele sabia o que era bem? Não, não, tudo bem. Vamos lá, vamos pro texto. Vamos ficar no texto. Tá bom? Minha pergunta é assim: ele sabia o que era bem? Não, mas você não sabe o que é o mal. Você não sabe o que é o mal, você não tem parâmetro. O pecado ainda não existia, então ele não sabia o que era mal. Ok. Ele sabia o que era morrer? Não. Por quê? Estava aprendendo ainda que era viver. Estava aprendendo o que era viver, né? Acabou de casar. Acabou de casar. Então você está relacionando o casamento com vida boa, né? Tá certo. Aprendeu? Viu, Lucão? Você viu? O menino abre a porta do carro. Não é fácil, menino. Para dar mau exemplo não é brincadeira, não, cara. Não é fácil. Menino não é brincadeira, não. Ele não conhecia o que era mal. Ele não conhecia o que era o bem. Ele não sabia o que era morrer. Pelo menos é o que o texto diz, porque o texto não fala que Deus chegou para ele e falou assim: deixa eu explicar para você o que é bem e deixa eu explicar para você o que é mal. Nós não encontramos isso no texto. Nós encontramos no texto que fala assim: olha, dessa árvore aqui, se você comer, você vai morrer. E também Deus não tem dentro do texto, para a gente ficar só no texto, chegar para ele e falar assim: cara, você sabe o que é morte? Morte é isso, morte é aquilo. E como é que fica essa história? Se ele não sabe o que é bem, o que é mal e nem o que é morrer, como é que fica essa situação para ele? Eu acho que é igual a hoje, né? Até porque nós não sabemos o que é morrer. A gente tem ilustrações, mas muito que Deus nos ordena ainda é oculto para nós. O que nos cabe é obedecer, ter fé e obedecer. Nos é sempre colocar 2 caminhos. Você quer se alimentar da árvore da vida, você se alimenta. Se não, então, lógico, né? Talvez seja mais complexo em época para Adão, mas acho que é a mesma coisa. Deus, é o Criador, nos cabe obedecer. Algumas coisas não são reveladas hoje, mas outras não. Então, se eu ficar questionando a Deus de tudo para depois eu obedecer, eu vou morrer desobediente. Olha, eu acho que a gente está inferindo isso aí, nessa sua colocação, que ele não conhecia. Agora, Adão... Eu estou só inferindo. Nós estamos inferindo, né? E a gente não tem capacidade de inferir e chegar numa conclusão. A gente não tem texto para isso. Não tem Moisés, quando escreveu aí, não chegou nesses mínimos detalhes, né? Agora, Adão foi o cara que deu nome para todos os animais, deu nome para as árvores, quer dizer, alguma coisa o cara conhecia. Razão ele já recebia. Ele já tinha essas informações aí, olha, o cara quando deu nome para o leão, para não sei o que lá, cara, alguma base ele tinha. Então a gente está inferindo que não. Agora, desculpe, mas eu não consigo aceitar que pelo que está aqui, o cara era leigo, né? Ele não sabia o que era mal e ele não sabia o que era morte. Quer dizer, aí nós estamos dizendo que o cara embarcou numa furada aí e foi o causador de tudo, e a gente está pagando aí porque o cara aceitou numa boa, né? Não foi informado. Ele não foi informado, né? Não, não tem problema. A gente discordar na aula, né, não é problema nenhum. A gente está falando simplesmente que o texto não diz.
o texto... Tem muita Não. coisa por detrás da bagagem dele. Aham. Cara, ele é um cara que conhecia tudo, né? Ok. Então, Ele conhecia assim, no jardim ele conhecia tudo. ok. Ele conhecia, Deus deu para ele, na criação, Deus deu a razão, Deus deu para que ele desse nome para todos os animais, e precisava, porque tinha muito, certo? Agora, o texto diz que ele deu nome aos animais, mas o texto não diz que ele sabia dessas coisas. Aliás, o texto mais vai falar em Gênesis capítulo 3, né? Que vai dizer o que aconteceu depois do pecado. Eu estou fazendo essa inferência porque, na minha ótica, o que é importante não era ele saber o que era o bem ou o que era o mal. E não era para ele saber como é que era a morte, né? Era para ele obedecer. Ele não precisava experimentar nada. O filho não precisa meter o dedo na tomada, lá você fala para ele. Ele fala, não faz. Não faz. Ordem dada, ordem obedecida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a grande questão do pecado. Alguma coisa na tentação, em Gênesis capítulo 3, alguma coisa na tentação levou o homem a desobedecer. Levou o homem a desobedecer, certo? Quando Satanás, e o texto vai mostrar isso, dizendo assim, não é bem assim. Ele sabe que a hora que você comer, você vai ser igual a ele. Alguma coisa aconteceu com o homem, cresceu dentro dele um desejo de ser igual a Deus. Para ele querer ser igual a Deus, ele é um ser moral. Ele tem conhecimento, certo? De algumas coisas, inclusive, que ele não conhecia. O que pode ser o bem e o mal, e o que pode ser a morte. O problema do ser humano é que, como imagem e semelhança, ele desobedece. Tá? Ele é um ser criado e hoje é o quê? Desobediente. Quem é o homem? Ser criado à imagem de Deus. Ser moral. Quis ser igual a Deus. Desobediente. Conhecer o bem não consegue fazer, conhecer o mal não consegue dele se livrar. Exatamente. Conhecer o bem e não consegue fazer. Conhecer o mal e não consegue se livrar. Certo? Isso é antropologia bíblica. Tá? Com os textos, somente os textos da criação, a gente começa a ter uma interpretação de quem é o homem. E muito de forma diferente, pensar como pensavam os clássicos filósofos, ou ainda como os caras pensam hoje em dia, na pós-modernidade. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Certo? Para nós, olha que coisa interessante. Não existe a possibilidade de relativismo, conforme diz a sociedade pós-moderna. Deus não deixou relativismo para Adão. Não faz isso. Não faz mais ou menos. Não faz mais ou menos é coisa da serpente. Não é? Não pode tocar? Isso daí é coisa da serpente. Tá? Não pode tocar é coisa do ser humano. Deus não deixou espaço para relativizar aquilo que é fato. Não faz, porque na hora que você fizer, você vai morrer. Tá? O que acontece hoje dentro da pós-modernidade é essa sociedade relativista.
esse discurso, né? Esse discurso, essa narrativa, cada um tem a sua narrativa. Evolucionismo teísta, não é? Evolucionismo teísta, é isso aí. Essa é a sua narrativa, cada um tem a sua narrativa e pronto, e acabou, não interessa. Olha, nós como estudantes das Escrituras, cristãos, salvos por Jesus Cristo, tendo o entendimento de quem nós somos, não tem espaço. Deus falou, obedece. Ah, mas obedece. A ordenança, ela implica uma confiança. Mesmo que você não entenda por que não, eu confio que Deus sabe e eu obedeço. A ordenança e a confiança, elas têm que caminhar juntas. Gente, tudo bem? Tá legal. Então, semana que vem a gente vai trabalhar na questão quem sou eu? Tá bom? A gente já trabalhou na questão de quem é o homem. Vamos colocar o sapato agora, certo? Agora a gente coloca o sapato e olha pra gente. Fala assim, olha, peraí, agora quem sou eu? Tá bom? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse tempo, agradecemos pela conversa, agradecemos pela palavra revelada e pedimos que o Senhor nos ajude a trabalhar nesse tema, nas questões relacionadas com quem é o homem, quem sou eu, na questão da ética, na questão daquilo que envolve a pregação da Tua palavra, um bom testemunho. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.